Vasco enfrentou hoje o Maricá, né? O Maricá que, como vocês sabem, jogou o campeonato estadual, no comecinho do campeonato chegou a assumir a liderança, né? Abriu ali 10 pontos ali, ficou à frente dos grandes ali, Botafogo, Vasco e Flamengo, mas depois acabou perdendo um pouco daquele ímpeto inicial do campeonato estadual, mas ainda assim era um time acertadinho, bem treinado, né? Um time que ano após ano vem melhorando aí no campeonato estadual, e o Maricá veio para obviamente fazer esse jogo treino com o Vasco, até para os jogadores do Maricá tentarem se destacar, chamarem a atenção ali do Carille, né, podendo algum deles até buscar uma oportunidade no Vasco. E eu vou falar para vocês, o amistoso ele foi dividido em 4 tempos de 30 minutos, ou seja, tivemos ali os 2 primeiros tempos de 30 minutos com o Vasco jogando com o time titular, e depois os 2 segundos, né, tempos de 30 minutos ali, né? O Vasco mudando a equipe, fazendo alterações, colocando jogadores ali que não são considerados titulares. E por incrível que pareça, o time titular do Vasco perdeu a primeira parte do amistoso por 2-1. Isso mesmo, né? Perdeu ali por 2-1 do Maricá, né? Os gols do Maricá foram marcados pelo Hugo Borges, quem lembra dele, né? Base do Vasco, jogador ele que era atacante, hoje em dia joga como volante, né? Fez 1-0 pro Maricá. Depois o segundo gol ali do Maricá foi marcado pelo Klinsmann, né? Que até se destacou no campeonato estadual, fez um bom jogo contra o Vasco, me lembro muito bem da partida ali no comecinho do campeonato estadual. E depois o Vasco conseguiu virar a partida, né? O gol do time titular foi marcado pelo Ryan, nosso atacante, né? Que vem se destacando bastante desde que voltou da seleção brasileira. E depois o time reserva do Vasco consegue a virada para 4-2, e os gols do time reserva do Vasco foram marcados por Juan Esforza, voltando a ter oportunidade, Souza, pois é, o Souza também foi testado, fez o gol dele aí, parece que deve ter abraçado essa oportunidade também, e o Paulinho também fez ali o 4º gol do Vasco, né? O Vasco termina com vitória e com destaque para os jogadores reservas, né? Por incrível que pareça. O nosso treinador, o Carille, treinou com Maurício Lemos na zaga, né? Ganhando sua primeira chance como titular, e pelo visto não deve ter ido tão bem assim, porque o time titular perdeu por 2-1. Quem também treinou ali, foi testado pelo lado direito do ataque, ali foi o Lloyd Augusto, né, tendo sua oportunidade. Quem entrou no jogo, e pelo que a gente soube, entrou bem, foi o Garré no meio de campo. Ou seja, eu acho que vai seguir se preparando, vai seguir treinando, né? Temos ainda 2 semanas pela frente antes da estreia do Campeonato Brasileiro. O Vasco estreia só no dia 30 de março contra o Santos, aqui em São Januário, aqui no Rio de Janeiro, né? E até lá a tendência é que o Vasco faça pelo menos mais 2 amistosos, né? Mais 2 jogos, treinos aí para o Carille acertar essa equipe, dar um padrão de jogo, conseguir, né, acertar aquele meio de campo e aquele ataque para a gente conseguir fazer um campeonato brasileiro. Primeiro, sem sustos, né, sem briga por rebaixamento, e aí buscando, né, quem sabe uma classificação para Libertadores.